falado conosco todos. Amém? Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dar-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que viu o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E até aí, essa palavra nos fala de quando Jesus multiplicou os pães. Ali, naquele dia, pela quantidade de pessoas que tinha ali naquele lugar, a Bíblia fala que nem se reunisse o dinheiro do ano todo que eles trabalhavam, dava para comprar pão suficiente para todas aquelas pessoas que ali estavam. E naquele dia, Jesus realizou esse milagre ali naquele lugar. Glória a Deus, Jesus. E naquele lugar, muitas pessoas viram o milagre e mesmo vendo o milagre, não creram no Senhor Jesus, não creram que ele era o Filho de Deus. Muitos quiseram até proclamar o rei dos judeus, mas não era porque ele era o Filho de Deus, não. Era só porque eles estavam interessados nos milagres que ele podia fazer. Eles viram que se ele fosse o rei daquele povo, nunca mais faltaria um pão. E em meio às nossas vidas hoje, muitos de nós estamos buscando a Deus dessa mesma maneira. Aliás, nem buscando a Deus, muita gente no mundo de hoje está buscando só um milagre, o que Deus pode oferecer. Mas poucos são aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente, de todo o coração. E ali naquele lugar acontecia isso. As pessoas o adoraram, tudo o que ele fazia, mas não ele próprio, como sendo filho do Senhor, o Filho de Deus. E o mundo hoje é mau. O mundo é mau, os dias são maus, as pessoas são maus, muitas pessoas são maus, porque o amor entre um e outro esfriou. A gente não vê, não é em todos os lugares que a gente vê mais aquela comunhão, aquele amor, aquele afeto de um para com o outro, aquela ajuda. Às vezes até mesmo a gente não vê, mas a gente também às vezes falha. A gente poderia estar fazendo mais como servos de Deus. A gente podia fazer muito mais. Não estou dizendo que ninguém aqui não está fazendo, porque eu particularmente não conheço o que ninguém faz no seu particular. Mas somos falhos e às vezes eu vejo que no mundo de hoje está daquela forma. A gente está crucificando Jesus também, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar.
decide servir a Deus, não é porque a gente está escolhendo Ele. Não, na verdade quem nos escolhe é Ele. Ele que nos escolheu. Se a gente está aqui hoje é porque a gente foi escolhido por Ele. E como somos escolhidos por Ele, temos que buscar nos santificar. Temos que buscar, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela não fala que Ele é um caminho, Ele é o caminho. É o único caminho que temos para chegar ao nosso Senhor Jesus. Para chegar ao nosso Senhor Deus, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o único caminho. E o pão da vida não é o pão que a gente se alimenta diariamente. Às vezes a gente está tão buscando pelo material que esquecemos também do nosso espiritual. A gente busca tanto alimentar a nossa carne, a gente precisa de um carro novo, de uma casa nova, e a gente esquece que o pão da vida que o Senhor nos oferece vai além do que a gente pode tocar. Aleluia! Vai, na verdade, no que a gente pode sentir, no nosso Espírito Santo. E é Ele que tem que ser alimentado todos os dias. Porque se não fosse a presença do Espírito Santo, a gente não estaria aqui hoje. Com certeza não estaríamos aqui hoje. E esse pão que Jesus fala é esse tipo de pão, o pão que alimenta a nossa alma, não o que alimenta a nossa carne. E por vezes deixamos muito perecer o nosso espírito. O que temos feito para alimentar o nosso espírito? Vamos perguntar para nós mesmos o que temos feito para alimentar o nosso próprio espírito. Será que temos buscado o suficiente? Temos orado o suficiente? Por mais que a nossa vida aqui em Portugal seja super corrida, bastante corrida, será que a gente tem tirado o nosso tempo, o tempo necessário para alimentar o nosso espírito? Porque a Bíblia também nos fala que só há 2 caminhos para seguir. E são 2 caminhos que não dá para ficar em modo neutro, não dá para ficar no meio do caminho, não dá para ficar entre os 2. Muitas das vezes as pessoas falam assim: eu não preciso ir na igreja, mas eu estou aqui em casa, não estou bebendo, não estou fumando, mas eu gosto de Deus, eu amo a Deus. Mas de que forma você está servindo a Deus? Porque a Deus a gente não serve de qualquer maneira. Não dá para servir a Deus pela metade. Não dá para estar na igreja e estar no mundo. Não dá para falar que serve a Deus e estar praticando obras que são da carne. E são apenas 2 caminhos. E que a gente tem que escolher enquanto a gente tem vida. A gente tem que trilhar o caminho enquanto a gente tem vida. Porque quando a gente está vivo, a gente decide para onde a gente vai. Quando a gente está vivo, a gente pode escolher se a gente serve a Deus ou se a gente serve ao mundo, a Baal, ao demônio. Porque se você não serve a Deus, você está servindo ao Satanás. Não tem como servir outra pessoa. Ou é a Deus ou não é. E o que temos feito? Quais têm sido as nossas escolhas hoje? O que temos feito para justificar que servimos a Deus de verdade, de todo o nosso coração? Então, agora, nas nossas vidas, hoje que temos o poder de respirar, que Deus nos dá os livre-arbítrio para escolher por onde queremos ir, qual caminho devemos trilhar. E só temos 2 opções: ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não dá pra... Tem muito crente que fala assim: será que eu vou morar com Deus? Será que eu vou ser salvo? Será que eu estou fazendo o suficiente para morar com Deus? Se está pensando assim, de fato não está. Porque nós, como cristãos, temos que ter convicção de onde vamos de onde vamos viver depois daqui. Porque quem morre sem o Senhor, ele de fato vai morrer. Ele de fato vai morrer. Mas nós
nós que servimos a Deus, temos que ter convicção que somente abandonaremos esse corpo, que iremos viver, que a partir do momento que a gente sair daqui dessa terra, aí que vai começar a nossa vida, a nossa vida eterna. Aleluia. Porque o único caminho que nos dá a vida eterna é com o nosso Senhor. Se não trilhamos esse caminho aqui na terra, de fato, não dá para mudar depois que morrermos. Não dá. Aqui é a nossa única chance de escolher qual caminho Deus tem trilhado. Aleluia. Glória a Deus. O caminho é estreito. É estreito, porque ser cristão não é fácil. Não é mesmo. Quem falar que ser cristão é fácil, eu acho que não tá sendo cristão de fato, né? Porque é difícil. A nossa carne quer falar mais alto. São coisas do mundo que a gente quer fazer. Que a gente tem que estar se policiando, se vigiando. Por isso que temos que orar vigiar e orar. E não o contrário. Porque se a gente não se manter vigilante todos os dias, cada minuto da nossa vida, a gente acaba cedendo às vontades da carne. Quando as pessoas não conseguem se desvincular de vícios, não conseguem sair da prostituição, da pornografia, do adultério, muitos vão para a igreja e continuam praticando o pecado. É porque não deu lugar para o Espírito Santo trabalhar. Muitos, infelizmente, até mesmo na minha família, falam: depois que eu largar isso, eu vou para a igreja. E que triste ouvir isso. Que triste. Porque se a gente for esperar por nós mesmos largarmos as coisas da nossa carne, que a nossa carne quer, a gente não consegue. Por nós mesmos, nunca conseguiremos. Se a gente não buscar a Deus, se a gente não aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente não consegue abandonar o pecado. Não precisa estar perfeito, até porque ninguém vai ser perfeito para aceitar Jesus. Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aleluia, glória a Deus. Ele nos dá um alívio, Ele nos fortalece. Aleluia. Não estou dizendo que você pode aceitar Jesus e continuar da mesma forma que está, mas venha a Cristo da forma que você estiver e abre o seu coração, dá lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Aleluia, glória a Porque Deus. a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, mesmo que às vezes a gente faça alguma coisa errada, a gente sabe que está errado, a gente sente, Jesus toca no nosso coração que está errado e a gente busca melhorar. Ninguém aqui é perfeito, eu não sou, ninguém é, até porque o único perfeito já não está aqui. Glória a Deus, aleluia. O único perfeito foi Jesus, que andou por essa terra e buscou perfeição. Aleluia. E em todas as suas obras, Ele mostrou sobre amor e salvação, sobre o amor de Deus, sobre o amor de Deus por nossas vidas e o quanto Ele deseja nos salvar. Mas para isso temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Pois se não dermos lugar, a nossa alma será levada pelo inimigo. Eu anotei uma passagem que o apóstolo Paulo diz para não brincarmos com o inimigo. A gente muitas das vezes fala assim: ah, não, vou fazer isso e depois eu vou pedir perdão para Deus e Ele vai me perdoar. Muitos têm o costume do pecado premeditado. Eu vou fazer, mas depois eu vou para a igreja, vou pedir perdão e Deus vai me perdoar e tá tudo bem. Mas não é assim. Isso está dando lugar para o Satanás entrar nas nossas vidas. E quando ele entra, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser inimigo. Até a gente orando, vigiando, jejuando, qualquer brechinha, o mínimo possível que for a brechinha que a gente der, ele entra ali e faz um estrago enorme
a partir do momento que a gente se converte, a gente tem que de fato entregar a nossa vida ao nosso Deus, ao Deus que servimos. E fazer de fato todos os mandamentos que Ele nos deixou. Perfeito nunca seremos, mas temos que buscar todos os dias, todos os minutos a santidade. Temos que buscar ser santos. Temos que buscar cada vez mais ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que somos cheios dele, somos guiados e movidos por ele. E as obras da carne não mais serão fortes. E quando Jesus estava ali naquele lugar, que ele fez aquele milagre, ao invés das pessoas crerem nele, não. Mesmo vendo, eles não creram. Até hoje é muito mais do que antes, assim, né? Muitas pessoas veem os milagres que Deus opera. Quantas pessoas são salvas do câncer? Quantas pessoas em fase terminal são salvas, vivem anos? Quantas pessoas são curadas? Tanto espiritualmente, sentimentalmente. E as pessoas vêm e ainda alegam que foi a medicina. Ah, é porque ultimamente tem vários tipos de remédio, tratamentos. Mas ninguém vê que se não for pela permissão de Deus, nada acontece nessa vida. Aleluia. Todos os dias, se acordamos, respiramos, se conseguimos trabalhar, é só porque Deus permitiu. Porque a partir do momento que Ele não permitir, não seremos nada. É verdade. Porque se você quer servir a Deus, amém. Deus vai trabalhar com você e você vai ser usado para ganhar mais vidas. Aleluia. Mas se você não quer, Deus continua sendo Deus. Aleluia. Sem você, Ele vai continuar sendo Deus. Mas o que será a sua vida sem Deus? O que somos nós sem Deus? Nada. Nada. Nós somos dependentes dEle para tudo. Para tudo. A partir do momento que respiramos, estamos na dependência do Senhor. E por isso devemos alimentar todos os dias o nosso espiritual. Ter o nosso devocional com Deus, a nossa oração, o nosso jejum, entregar o nosso louvor todos os dias. Porque Jesus é o único capaz de alimentar a nossa alma. E Ele não retrocede nas suas promessas, nos seus compromissos conosco. Se Ele fez promessas que estão na Bíblia, Ele vai cumprir para nós. Mas para isso precisamos estar de fato na presença dEle. Precisamos estar buscando o centro de todas as coisas. Porque se não estivermos num lugar que Deus nos colocar, é triste o que vem por aí. É triste o que já está acontecendo. Tudo que está escrito já está se cumprindo. O fim está próximo. Está mais próximo do que a gente imagina. Muita gente está achando que vai ter oportunidade, vai ter muito tempo. Mas, na verdade, pode que não seja o apocalipse amanhã. Mas Deus pode voltar para você amanhã. É verdade, Jesus. E para onde você vai? O que você tem feito para morar na eternidade com o Senhor? A gente não tem que pensar só no apocalipse. Mas temos que pensar que Ele pode voltar para a gente amanhã. Agora. Ele pode voltar a qualquer momento para nós. E para onde iremos? Aleluia. O que temos feito para Ele morar na eternidade com o Glória Senhor? a Deus. Quais têm sido as nossas obras aqui nesse lugar? Eu vejo por mim mesmo. Eu às vezes fico pensando, será que eu estou fazendo o suficiente? Que a gente sabe que a gente pode fazer mais. A gente sabe que a gente pode fazer mais.
viver santidade aqui. Não podemos deixar para o último momento, para o último minuto, porque não sabemos quando vai ser. Que ele virá como um ladrão. A Bíblia mesmo fala que ele virá como um ladrão. E a gente não fica em casa esperando um ladrão. Ninguém sabe quando ele vai vir. Então temos que estar prontos. Porque se não tivermos, Jesus, ele agora intercede por nossas vidas. Ele fica com o Pai intercedendo pelas nossas vidas. Mas virá o dia que ele virá para julgar as nossas vidas. Ele não vai mais estar intercedendo por nossa salvação. Ele vai estar julgando. E nesse dia vai ser tarde para se arrepender. Nesse dia já não vai dar mais para se arrepender. Quando o último dia vier, vai ser tarde. Vai ser tarde. Devemos fugir das coisas do mundo. Devemos fugir das coisas tentadoras que o mundo nos oferece. Todos os dias temos que nos policiar. Ninguém aqui é santo. Muita gente tem vontade de fazer coisas, mas a maior vontade que nós temos é de viver com Jesus. Então, quando comparado à nossa vida eterna, ao desejo da eternidade, abandonar as coisas da carne não é tão difícil. Quando a gente vai comparar o que teremos eternamente, vale a pena ser fiel a Jesus aqui. Vale a pena ser fiel enquanto temos Jesus ser fiel. Pois o mundo está cada vez mais se afundando na decadência moral. Hoje em dia são pais matando filhos, filhos matando pais, pessoas entregando a sua vida por tão pouco, entregando o seu corpo por tão pouco. E no que isso irá se refletir? Qual caminho temos que trilhar? Qual caminho queremos trilhar? E só temos dois caminhos. Não dá para ficar em meio termo. Não dá. E devemos pedir todo dia que o Espírito Santo habite em nós. Porque o Espírito Santo é livre. Ele é livre, ele está em todos os lugares. Ele está aqui. Ele está nos bares, nas discotecas. Ele está em todo lugar. Buscando pessoas que queiram, de fato, se entregar a Ele. Deixar que Ele habite. Então vamos cada dia mais abrir os nossos corações, os nossos olhos espirituais, entregar a nossa vida cada vez mais para Jesus. Pois é chegado perto da hora. Está mais breve do que a gente imagina. E quem ficar aqui vai sofrer muito. Quem não for arrebatado junto com a igreja vai sofrer muito. Não haverá tempo para despedidas. Não haverá tempo, porque será como um abrir e fechar de olhos. Vai ser tudo muito rápido. E nesse dia terão muitas pessoas que buscarão a casa do Senhor. Mas já não haverá tempo mais. Já não terá mais tempo para arrependimento. Só haverá pranto, tristeza e dor. Então eu te pergunto mais uma vez: qual caminho você tem trilhado? Qual caminho você tem escolhido enquanto você tem a chance de escolher? Enquanto você tem o seu livre-arbítrio. Muitas pessoas acham que a gente está forçando a barra quando a gente fica todos os dias. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Mas não é que a gente está forçando a barra. É porque a gente não quer viver na eternidade sabendo que eles estarão aqui sofrendo, chorando. Porque serão tempos terríveis. Serão tempos terríveis. E
nós, como cristãos, o que temos feito para buscar aquelas pessoas que estão perdidas lá no mundo? O que temos feito? Será que temos feito o suficiente? Ou será que temos nos preocupado mais com a nossa salvação? Será que temos nos preocupado com a salvação daquelas outras pessoas também? Que não estão aqui, dentro da casa do Senhor? Porque é difícil. É difícil que eles venham. É difícil. Então temos que fazer a obra do Senhor em todos os lugares que a gente estiver. Seja no nosso trabalho, seja na rua, no metro. Quantas vidas temos ajudado? Aonde temos levado a palavra do nosso Senhor? Que caminho temos trilhado? Será que temos feito o que Jesus deixou para a gente fazer aqui? Porque nós somos sal da terra. Nós temos que levar o Evangelho de Jesus para todas as criaturas que estão aqui na terra. E será que tem chegado a todas? Eu sei que é impossível não chegar a todas. Mas, e nós? Temos levado em algum lugar? Temos pregado o Evangelho que Deus nos deixou para pregar? Temos lutado para salvar vidas? As nossas obras têm que ser movidas pelo Espírito Santo. Temos que buscar todos os dias trabalhar realmente para Deus. É para isso que estamos aqui na terra. Para trabalhar a favor do Senhor. Temos os nossos afazeres? Temos. Mas temos que ter tempo para as obras do Senhor. Porque são vidas. São vidas que estão trilhando caminhos que está levando somente à perdição. E por mais que o caminho seja estreito, por mais que as dificuldades venham, temos que seguir o caminho das luzes. Porque ou trilhamos um da luz ou um das trevas. Não há outro. Não há outro caminho. Ou trilhamos um caminho com o Espírito Santo, ou iremos na inclinação para o mal. E temos que buscar todos os dias o caminho do bem, o caminho da luz. Por mais que seja difícil. Ah, mas você é crente e passa por tanta dificuldade. Desde quando está escrito na Bíblia que a gente vai viver só vida feliz? Ninguém vai ter vida somente feliz aqui na terra. Porque se até Jesus teve aflições, quem somos nós para não tê-las? Mas ele diz que a gente terá aflição, mas ele venceu. Ele venceu. E ele está aqui essa noite para dizer para a gente que nós também temos vencer. Por mais difícil que seja, qualquer dificuldade que passemos, mas quando a nossa vida está entregue ao nosso Senhor, a gente consegue passar pelas dificuldades. Por mais difíceis que elas sejam, porque não é fácil, é difícil. Quando você é assolado por uma enfermidade, por um desemprego, é difícil? É. Mas o Senhor Jesus está conosco. E Ele nos dá a força necessária para passar por qualquer dificuldade que venhamos ter aqui na terra. Porque essas dificuldades fazem parte do propósito que Deus tem nas nossas vidas. Cada processo, cada dificuldade é um processo que está nos levando ao nosso propósito. Amém. Porque se fosse simples servir a Deus, estava cheio aqui. Com certeza que estava cheio. Mas muitos hoje buscam por igrejas que vai te entregar só o que você quer ouvir. Muitos estão em busca de ir na igreja para ouvir: Deus vai te dar um carro novo, vai te dar uma casa nova. Deus pode? Pode, claro que pode. E Ele dá quando Ele quer. Mas muitos só estão buscando as bênçãos que Deus pode oferecer.
Ninguém quer pagar o preço de ser cristão. Ninguém quer pagar o preço de se esquivar do pecado todos os dias. Porque o pecado nos leva à condenação. E se a gente não se esquivar dele todos os dias, a gente acaba se inclinando para o mal. Não dá, de fato não dá para trilhar os dois caminhos. E a gente tem que trilhar um caminho difícil, por mais apertadinho que ele seja. Por mais difícil que seja passar pela porta, a gente tem que andar sempre nesse caminho. Porque é o único caminho que vai nos salvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por mais difícil que Glória. seja, Glórias, aleluia. é o nosso único caminho. É Glórias, Jesus Cristo. glórias, aleluia. É o único capaz de dar o pão da vida que alimenta a nossa alma. Santo, santo Deus. Que tira as nossas aflições, que nos limpa de todo pecado. Glória a Deus. Porque aleluia. Deus ele entregou o seu filho, o seu único filho, para que não perecêssemos, para que tenhamos vida eterna, para que fôssemos limpos dos pecados. Porque quando nascemos, somos limpos. Olha as crianças que lindo. Eles são limpos. E temos que buscar todos os dias ser como eles, como crianças limpas, limpas de todo pecado. Temos que buscar a inocência de uma criança. Não é fácil, claro que não. Claro que não, porque qualquer brechinha, se a gente brincar, a gente escorrega. É difícil, mas é o único caminho. E temos que saber que Jesus está conosco todos os dias nessa guerra. Porque é uma guerra. A nossa vida vive em guerra. Não é as guerras do mundo. É a guerra espiritual, a guerra travada entre nós, entre o bem e o mal. É a guerra que o nosso espírito enfrenta todos os dias. Porque vivemos em constante guerra. Vivemos todos os dias lutando para vencer o mal. Porque é muito fácil se esquivar do mal. É que são muitas coisas que são tentadoras. E se a gente não olhar mesmo com os nossos olhos espirituais, a gente nem vê que é o mal. É que ele vem tão disfarçado de bem. Por isso que muitas pessoas não querem vir para a igreja, adorar o Senhor, servir ao Senhor. Porque o mal tem tanta cara de bem, que ele acaba atraindo tantas pessoas. As pessoas preferem ir para as festas, se drogar, beber, tá triste, bebe, que passa. Mas e depois que a bebedeira acabar? O que vai restar? A aflição vai ser a mesma, a dor vai ser a mesma. Mas o único que nos limpa de verdade, que remove as nossas aflições, que tira as nossas pedras, é só o Senhor Jesus. Não há outro. Não há outro caminho que nos leve à salvação. Aleluia. É o único caminho que devemos trilhar. Porque não devemos subestimar o nosso inimigo. Não devemos subestimar ele. Porque ele não brinca de ser inimigo. Não perca a oportunidade que você tem de se render aos pés de Jesus, de estar cada dia mais próximo dele. Pois é o único caminho que nos levará à vida eterna. Quão maravilhoso será aquele dia que seremos arrebatados para ir estar com Deus. Agora, quem ficar aqui só vai ter um caminho. E que triste saber que muitos irão para o inferno, um lugar que você não terá paz. Nunca mais vai ter paz. Lá você não vai poder escolher se você vai sair ou vai ficar lá. Porque não dá para sair. Depois que vai para lá, não dá para sair. Então escolha enquanto é tempo, enquanto você tem a oportunidade de escolher. Escolha servir a Deus, mesmo sendo difícil. Mesmo que você tenha que se privar de muitas coisas que a carne deseja. Aleluia. Na eternidade,
poder cantar com Deus num lindo coral. Aleluia. Você vai poder estar face a face com o Senhor. É Aleluia. o que mais almejamos aqui na terra. É poder subir para a eternidade. Aleluia. Então peça para o Espírito Santo nessa noite entrar em seu coração. Peça para que Deus te encha, que te enche de vontade de servi-lo, mesmo que você não tenha um pingo de vontade. Peça para Ele colocar esse desejo no seu coração, porque Deus pode trabalhar. Aleluia. Peça para Ele isso. Que quando você for cheio do Espírito Santo, você vai conhecer a glória de Deus. Você vai ver o quão glorioso é servir esse Deus. Louvado seja o Senhor. Mesmo não sendo fácil, mesmo que tenhamos várias aflições, porque teremos. Não estou aqui para falar que é maravilhoso, que vai ser só alegria, que vai ser fácil, porque não é. É muito difícil. Ninguém vai ver que é só de coisas boas. Mas mesmo que sejam coisas ruins, quando temos a presença de Deus na nossa vida, a gente passa por aquilo e dá glória a Deus. Aleluia. A Glória a gente Deus. passa por todo o sofrimento glorificando ao nosso Senhor. Porque nós também tivemos dias difíceis esses dias para trás. Mesmo assim, mesmo sendo lutas travadas, mesmo sendo dias difíceis, passamos glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Ele nos mostrou quem é o Deus que nós servimos. Ele nos mostrou que Ele é fiel. Glória a Ele não Deus. nos deve nada. Ele não tem obrigação de fazer nada para nós. Mas mesmo assim, Ele faz questão de mostrar a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado nas nossas vidas. E é disso que eu quero experimentar pro resto da minha vida. Enquanto eu Aleluia. viver. Glória a Deus. E te convido a experimentar isso também. Eu te convido a experimentar desse Deus maravilhoso. Eu te convido a abrir o seu coração e deixar que Ele te mostre a glória dEle. Que Ele derrame o Espírito Santo dEle nas tuas vidas. E que você seja movido e guiado por esse Espírito Santo. Para que na eternidade, quando o grande dia chegar, você seja arrebatado. E que você possa ter a oportunidade de encontrar o nosso Deus face a face. E que você não tenha que passar a sua eternidade toda sofrendo, chorando. Porque eu nem consigo imaginar o tamanho do sofrimento que há naquele lugar. Eu não consigo imaginar sequer um pouquinho daquele sofrimento. E o mais difícil é pensar que aqui um sofrimento pequeno nos aflige. Um sofrimento pequeno às vezes nos desespera. Imagina um sofrimento eterno. Viver para sempre sofrendo naquele lugar. É triste. Então, enquanto você tem uma oportunidade, entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. Aceita o nosso Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Onde você estiver. Glória a Deus. Se você estiver ouvindo isso e Jesus tocar no seu coração, aceita. Glória a Deus. Aleluia. Entrega a sua vida. Entrega os seus planos, os seus projetos, a sua família. E confia. Porque a gente tem que confiar não no que a gente vê, mas sim no que a gente sente. Porque a nossa fé é isso. Ter fé é confiar no que não se vê. Porque a gente, muitas das coisas a gente não vai ver, mas a gente tem que confiar. E quando for o momento certo, Deus nos mostra. Aleluias. Então, o que eu tenho para te dizer nessa noite é isso. Escolhe, enquanto você tem a oportunidade de escolher. Escolhe o caminho que você quer trilhar, enquanto você tem a oportunidade. Aproveite o seu livre-arbítrio para escolher de forma certa. Porque haverá o tempo que
você não vai mais poder escolher. Então aproveita a oportunidade que você tem hoje. Escolha servir a Deus. Porque a partir do momento que você servir a Ele, entregar a sua vida a Ele, você vai ver o quão glorioso é andar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Pai, seja o nome do Senhor aí. Glória a Jesus. 570 da nossa harpa diz assim: